Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que bom. Vamos então abrir nossas Bíblias. Vamos a Apocalipse capítulo 8. Vamos ler Apocalipse capítulo 8. Depois que o Senhor nos mostrou, depois que vimos no meio dos sinais dos 6 primeiros selos, nós percebemos onde se encontravam os salvos, onde eles se encontravam, que eram de todos os povos, tribos, línguas e nações. O Senhor, então, a partir de agora, começa a abrir o último dos selos. Como vimos, o rolo que se encontrava na mão direita de Deus, ele era fechado, apesar de ser escrito por dentro e por fora, ele era fechado com 7 selos. Vimos que os 6 primeiros selos que abriam esse rolo, eles eram sinais de que o juízo iminente do nosso Deus haveria de vir e, consequentemente, o Cordeiro, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, ele haveria de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, depois de um interlúdio, depois de um intervalo, em que o Senhor faz questão de amenizar os nossos corações, faz questão de acalmar os nossos corações no meio de tanta dificuldade, no meio dos 4 primeiros cavaleiros, depois da forma no 5º e no 6º selo, quando eles precisamente atacam a natureza para demonstrar que o Senhor Jesus está voltando. Ele então abre um parênteses bem grande para dizer que, por mais que essas dificuldades possam vir a alcançar a terra, e elas alcançam a terra por conta do juízo iminente de Deus, nós não precisaríamos ficar preocupados, porque o Cordeiro havia nos lavado, as vestes do Cordeiro haviam nos lavado, e o Senhor nosso Deus, então, mostra de que estamos protegidos no meio de todos esses sinais. E aí, então, ele passa a abrir este último selo. E assim diz para nós: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Silêncio por cerca de meia hora. Então viram os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, como um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo e do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo e de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 3ª parte se tornou em sangue, e morreu a 3ª parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dessa estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 3ª parte deles escurecessem, e na sua 3ª parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi como águia, que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Deus, suplicamos Tua bondade sobre nós. Aquilo que parece aos nossos olhos ser algo ruim, mas que trouxe esperança para aquele povo das 7 igrejas, que possa também trazer esperança para nós. Deus grandioso, que esse livro jamais possa trazer medo para nós,
mas que, acima de tudo, ele traga esperança para os nossos corações. De que nós, confiados na salvação do Teu Filho, lavados pelo sangue do Cordeiro as nossas vestes, nós te suplicamos que isso traga esperança aos nossos corações. Que o mesmo efeito, ó Deus, que fez aqueles destinatários, possa fazer aos nossos corações. É o que nós suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus amados, hoje nós viríamos todo o capítulo 8, mas, porém, nós vamos dar uma pausa no verso de número 6, pois a riqueza dos 6 primeiros versos é muito grande. A riqueza dos detalhes que esse 7º selo traz para nós traz muitas informações, e por isso, para que fique muito bem massificado nas nossas mentes e nós possamos bem dizer o nome do nosso Deus, sabendo o que nós estamos fazendo, nós vamos abrir o 7º selo, mas as 4 primeiras trombetas nós vamos deixar para o domingo que vem. Então, hoje a gente vai, por mais que leiamos e precisávamos ler todo o capítulo 8, mas hoje a gente vai ver como é que se dá essa abertura desse 7º selo, que implicações isso traz para nós, e as 4 próximas trombetas nós vamos ver no domingo oportuno. O texto começa dizendo para nós, o texto começa falando no verso 1, e que o Cordeiro, então, resolveu abrir o 7º selo. Como nós vimos, os 6 primeiros selos foram abertos de forma em que, vamos dizer assim, aritmeticamente, ou grupos, esses 7 selos eles foram abertos 4 primeiros, depois os 2 selos e depois o último selo. Ou seja, todas as vezes que João passa a descrever os 7 selos, ele divide em 3 grupos. Ele divide os 4 primeiros grupos, o primeiro grupo, que são os 4 primeiros selos, que são os cavaleiros do Apocalipse. O segundo grupo, que são os 2 últimos, os 2 selos, o 5º e o 6º, que são os selos em que a mão de Deus pesa sobre a terra, pesa sobre os governantes e, ao mesmo tempo, dá terremotos e sobre os astros, sobre a questão da lua de sangue, como nós vimos. E o último selo contém a parte do juízo de Deus. Dessa mesma forma, esse 7º selo, ele contém 7 outras trombetas. E a última trombeta contém 7 outras taças. Ou seja, o João divide esse iminente juízo de Deus sempre dessa forma. Os 4 primeiros são um grupo, depois os 2 próximos, o 5º e o 6º, é outro grupo, e no último grupo contém mais outros 7. Assim também, dessa mesma forma, vai acontecer aqui conosco. O primeiro grupo das 4 primeiras trombetas, eles são trombetas, elas estão ligadas umas das outras e elas refletem o juízo de Deus sobre a terra. Depois ele vai falar sobre as 2 próximas trombetas e na 7ª trombeta ele vai abrir 7 taças, que são as taças da ira de Deus. E essas 7 taças também são divididas dessas formas. As 4 primeiras formam um grupo, as próximas 2 formam outro grupo e a última taça, então o julgamento de Deus, o dia em que o Senhor bate na mesa e diz: acabou, é necessário reconstruir tudo de novo. Bom, mas o que surge aqui para nós, quando esse Cordeiro abre esse 7º selo? E ele começa dizendo que no momento em que esse Cordeiro abre esse selo, ele há um silêncio. E o que mais complica para nós é de que João faz questão de dizer que esse silêncio durou aproximadamente meia hora. Eu fico pensando assim, se interpretássemos isso de forma literal, eu ia perguntar como é que João soube que era meia hora. Ele não tinha relógio naquela época. João tinha sido arrebatado para o céu, então não tinha um relógio de sol para saber que tinha passado meia hora. E por que ele coloca esse negócio de meia hora? O que ele está querendo dizer com isso? E por que teve esse silêncio? Por que depois de tanta zoada, depois de tanta música, de tanto cântico, em que as pessoas exaltavam o nome de Deus, diante de tudo isso, depois de que ficou muito claro, ficou muito nítido para nós, que
por mais que as saraivadas de Deus no juízo sobre a terra, nós estávamos guardados, limpos, lavados, a multidão que foi visto, e ele nos olhou no meio dessa multidão, isso ficou muito claro e nítido para nós. Por que especificamente, ao abrir esse sétimo selo, existe esse silêncio, e esse silêncio remete a, não só é duradouro, mas dura mais ou menos meia hora. Por que ele coloca isso? Para a gente entender a meia hora, a gente precisa entender o que é o silêncio. E quando a gente volta para o Antigo Testamento, que é justamente a ferramenta que nós temos para interpretar o livro do Apocalipse, visto que ele é escrito em período de perseguição, e ele usa o Antigo Testamento, as figuras de linguagem do Antigo Testamento, que era a Bíblia que aquelas igrejas tinham na época. Então ele usa essa figura de linguagem do Antigo Testamento para exemplificar. E aí, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, especificamente em dois textos de Abacuque e de Zacarias, Abacuque capítulo 2, verso 20, e Zacarias capítulo 2, verso 13, nós percebemos muito claramente de que todas as vezes em que o Senhor, nos seus profetas, em que o Senhor, no meio das suas ordens, ele exige um silêncio, é porque ele vai emitir um grande juízo sobre aquele povo. Ou seja, quando você olha para tanto Abacuque como Zacarias, e depois especificamente para Ezequiel, você percebe que todas as vezes que o Senhor vai emitir um juízo, em que ele vai simplesmente descer o cinto, em que ele simplesmente vai educar, em que ele vai apontar o dedo e soltar os seus, vou usar a linguagem que ele usa aqui, os seus trovões, os seus relâmpagos, os seus terremotos e as suas vozes. Todas as vezes que ele faz isso no Antigo Testamento, simplesmente exige dele, ele exige de nós, na verdade, esse silêncio. Todas as vezes isso acontece. Uma das maiores provas no meio disso é justamente de que quando Isaías chega no templo, e que o rei Uzias tinha morrido, e Isaías chega no templo, no meio do templo há um silêncio no meio daquilo. E ele vai dizer que, por mais que ele estivesse sozinho, por mais que ele era só ele que se encontrava no templo, ele vai dizer que a casa se encheu de fumaça, ou seja, ela foi preenchida, e ele ouviu então uma voz do céu. A ideia que mostra é de que numa hora em que Deus vai emitir os seus juízos, cale-se diante dele toda a terra. Não há espaço mais para argumentações, não há espaço mais para palavras, não há espaço mais para senões, não há espaço mais para nada. O juízo do Senhor é iminente. Ele, assim como acontece em Abacuque 2:20, assim como acontece em Zacarias 2:13, assim como acontece em Ezequiel 1, de 1 a 28, é a hora de Deus falar. É a hora de Deus emitir a sua lei, é a hora de Deus emitir os seus juízos. O que acontece aqui? Por que existe essa ideia de que houve silêncio no céu? Aqui nós temos uma mudança de perspectiva. Há uma mudança de perspectiva muito clara para nós entre aquilo que acontece no Antigo Testamento e aquilo que acontece no Novo. No Novo, para o Antigo Testamento, o trono de Deus, o lugar que Deus habitava, o templo do Senhor, era na terra. Começa com o tabernáculo, depois passa para o templo, com a Arca da Aliança, e o lugar onde Deus se encontrava era especificamente na terra. Você não tinha a adoração no céu, vamos dizer assim, o homem não adorava no céu, o homem adorava na terra. A partir de Ezequiel, quando ele começa a criar essa ideia de mudança de perspectiva, de que há necessidade de um recomeço, há necessidade de um novo reino, de um novo templo, de um novo rei, de uma nova terra, de uma novidade, o trono de Deus, o templo do Senhor, deixa de ser na terra e passa a ser no céu. Deus, então, deixa de especificamente, já que tudo tinha se acabado, era necessário se criar de novo, os próprios profetas passam a apontar como o trono de Deus nos céus. Os próprios profetas passam a apontar de que o reino de Deus, que era na terra, passa a ser o reino de Deus que se encontra nos céus. Tanto que, quando Jesus vai falar a respeito desse reino,
ele se refere especificamente ao reino dos céus. Ele não se refere mais ao reino de Deus na terra. Por que ele está dizendo isso? É que era necessário que se mudasse essa perspectiva de um reino terrestre, porque os reinos terrestres, eles estavam matando os cristãos. Os reinos terrestres estavam perseguindo os cristãos. Os reinos terrestres eram responsáveis pelo sangue derramado no meio da terra, e que o Senhor havia ouvido isso, e o santo templo do Senhor, que havia sido profanado pelos sacerdotes e que havia sido destruído pelo Senhor Jesus, deixa de ser na terra e passa a ser naqueles que passa a habitar em nós, e especificamente o grande tabernáculo do Senhor que há de descer do céu, justamente a sua igreja passa a se encontrar na terra. Então, os textos mostram para nós de que o Senhor se encontra nos céus e que Ele vai emitir o seu juízo, de que Ele vai apontar o dedo e vai dizer, emitir o seu juízo, ou seja, literalmente zangaram a Deus. E por que zangaram a Deus? O que foi que aconteceu? O texto mostra, no verso número 3, quer ver? Olha aí para a sua Bíblia. O texto mostra, no verso número 3, vou só pular o 2, depois a gente volta com mais tranquilidade. O texto mostra que há um anjo, e esse anjo fica em pé com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Por que foi dado muito incenso para ele? Porque havia uma multidão, no capítulo 7. Havia uma multidão, no capítulo 7, de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e era necessário que houvesse um incenso para que essas multidões pudessem oferecer sacrifícios a Deus e especificamente pudessem orar. A ideia que ele mostra é de que esses muitos incensos são, na verdade, a forma como as orações, e aí ele vai dizer que as orações de todos os santos subiram ao altar diante do trono de Deus. Então, o que ele está tentando demonstrar? O que ele está tentando mostrar? É de que essa fumaça, esse incenso, e não é aquele incenso que a gente vê fedorento, que a gente vê na Rua Grande, não é o incenso, não é esse incenso, meus irmãos. O incenso era cheiroso, era muito cheiroso mesmo, era aromatizado. Ele está tentando mostrar que todas essas pessoas que a gente viu no capítulo 7, de todos os povos, tribos, línguas e nações, todas essas pessoas contaram a Deus o porquê que elas foram mortas. A ideia dele é dizer que essas pessoas, elas contaram a Deus que os tronos, os reinos, as pessoas mataram elas. E que o sangue derramado na terra era sangue deles e eles eram o sangue dos mártires que morreram por não negar ao Senhor. Quer ver? Volte sua Bíblia no capítulo 7. Volte sua Bíblia. Veja se você consegue enxergar isso. Quando ele vai dizer que essas pessoas, que eles, primeiro vai falar dos 144 mil, elas eram aquelas, depois ele vai dizer que eram aqueles que são selados de todas povos, tribos, línguas e nações, eles eram especificamente aqueles que foram lavados pelas vestiduras do Cordeiro e que simplesmente dedicaram toda a honra, toda a glória a Deus, mas que em momento algum eles foram, eles deixaram de glorificar a Deus e eles negaram ao Deus. Ao contrário, essas pessoas, estes homens, este tabernáculo do Senhor, como ele diz no capítulo 7, ele, na verdade, são aqueles que se permaneceram fiéis. Por isso as suas vestiduras são brancas, e elas não só são brancas, mas elas, além de serem brancas, elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. O que ele está tentando dizer é que essas pessoas que foram fiéis, essas pessoas que permaneceram fiéis, essas pessoas que sofreram a perseguição, essas pessoas que os reinos mataram, elas simplesmente oraram a Deus através do seu sacrifício, através desses incensos, e isso simplesmente irritou a Deus. Isso simplesmente chegou a um determinado momento em que isso literalmente irritou a Deus. Mas por que ele usa o incenso? Volta, novamente, se remete ao Antigo Testamento, principalmente da forma como Deus institui as orações. É necessário a gente entender
que antes de Jesus Cristo, as pessoas não oravam a Deus. Nós não tínhamos essa liberdade que hoje nós temos de simplesmente cada um poder chegar para Deus e dizer: Deus, é isso, isso, isso e assado. Não poderiam. As orações eram feitas pelo sacerdote. O sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com o cordeiro e com o incenso para que pudesse sacrificar pelaquela família e também fazer as orações por aquela família. E esse sacerdote entrava com o cordeiro, na hora em que ele imolava o cordeiro, ou seja, desossava o cordeiro, pegava a gordura do cordeiro e colocava na churrasqueira, não, né, na fogueira, colocava na fogueira e subia aquele cheiro de gordura assada no carvão. Ele então colocava em cima dessa gordura um incenso. E aí subia então o cheiro da gordura e o cheiro do incenso. E isso figurava como sendo as orações do sacerdote em prol da família, pelo sacrifício e pelos pecados daquela família. E nesse momento, então, subia todo o incenso que era adicionado à gordura queimando no dia da expiação. E aí Levíticos capítulo 16 mostra isso muito claramente para nós, como deveria ser feito. O que acontece aqui? A mesma coisa. No capítulo 5, o cordeiro não foi morto? E ele não ressuscitou? O cordeiro está lá. Agora é as orações. E quando essa multidão, Deus chega e pergunta para essa multidão: por que vocês morreram? O que vocês estão fazendo aqui? Nós morremos porque os reis da terra nos mataram. Nós morremos porque não negamos o nome do teu filho. Nós morremos porque testemunhamos que só havia um rei, que só havia um soberano, que só havia um só Senhor. E esse Senhor se chamava Jesus Cristo. E então nós morremos por conta disso. E aí é como se Deus chegasse e dissesse assim: ah, é? Pois então esses reis soberanos da terra vão beber do cálice da ira, da minha ira, da ira de Deus. A razão, meus amados irmãos, das 4 trombetas, e depois das 7 trombetas, e depois, consequentemente, dos 4 cálices da ira de Deus, é justamente porque mexeram com a sua noiva, mexeram com a sua igreja. Mexeram com aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. E o que ele vai fazer com relação a isso? O texto mostra para nós de que ele passa a chamar 7 anjos. Ele passa a chamar 7 anjos, porque é a hora de Deus emitir o seu juízo. E por que então, voltando à ideia, por que então existe essa questão dessa meia hora? Por que então há esse silêncio e essa questão da meia hora? A meia hora, meus amados, nada mais é do que simplesmente de que por um curto período de tempo, não é meia hora literal, mas por um curto período de tempo era necessário que as pessoas ouvissem o juízo de Deus. E quem ouve o juízo de Deus? Somente os anjos e aqueles que estão no céu. A terra inteira ouve o juízo de Deus? Não. A terra, os ímpios ouvem o juízo de Deus? Não. Os reis que vão sofrer com o juízo de Deus, eles ouvem o juízo de Deus? Não. De forma nenhuma. Mas simplesmente aqueles que se encontram no céu, esses 7 anjos, eles é quem vão distribuir o juízo de Deus. Por que aparece, então, a questão das trombetas? É porque, novamente, no Antigo Testamento, as trombetas eram na hora em que você ia anunciar alguma coisa. Até hoje, por exemplo, no Exército, não é mais trombeta, né? É um trompete. Quando, então, você vai... Ou então uma corneta, se eu não me engano. Quando você, então, vai... o capitão ou o coronel vai dar alguma instrução, é necessário se tocar a trombeta, nem que seja na hora de acordar, na alvorada, ou então no final do dia, é necessário se tocar a trombeta ou a corneta, para que possa então anunciar. É a mesma coisa daqui na forma. As 7 trombetas significam os 7 anúncios de Deus. Não mais agora para todos nós, que como os 7 selos eram 7 anúncios para dizer que o Messias está voltando, agora não. São anúncios de juízo mesmo. E aí, então, aparecem esses 7 anjos.
Aqui há algumas questões que a gente precisa entender. Algumas pessoas acham, e não tem por que achar isso, mas algumas pessoas acham, que esses 7 anjos são aqueles 7 pastores das 7 igrejas. Ou seja, quando fala ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo... Então, algumas pessoas pensam que estes anjos eram aqueles anjos, e não é. Aqui são anjos mesmo, são anjos de verdade, não são pessoas que cuidam, que levam a mensagem para a igreja. Outros acham que são os 7 anjos dos livros pseudepígrafos da apocalíptica judaica. Uriel, Rafael, Miguel, Micael, aliás, Raguel, Miguel, Saraqueel, Gabriel ou Ramiel, que muitas das vezes vocês olham nas séries, principalmente essas séries que tratam um pouco mais dessas questões espirituais, geralmente aparecem esses anjos, inclusive aqueles que assistiram a série Lúcifer, Uriel aparece lá como sendo o irmão de Lúcifer, então, essas doidices assim que aparecem, mas tudo bem. Alguns acham que sejam essas pessoas, só que também não, que literalmente esses anjos, eles são anjos divinos, que eles foram chamados por Deus para executar os propósitos de Deus. E não só executar os propósitos de Deus, mas para anunciar esses propósitos de Deus e esses juízos. É tanto que, literalmente, assim como acontece, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, quando estes anjos eles vão anunciar os juízos de Deus nas pragas do Egito, tanto que você percebe que a última praga, a 10ª praga, é um anjo que vai lá para matar os primogênitos, o caso do anjo da morte. Assim também esses anjos, no livro do Apocalipse, eles trazem essa conotação de simplesmente ser aqueles que especificamente vão colocar os juízos de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, tanto em Mateus 24, quando o Senhor Jesus vai falar, como Tessalonicenses 4:16, como 1 Coríntios 5:52, quando ele fala no ressoar da última trombeta, ou seja, as trombetas, elas servem para o juízo de Deus. Então você tem 7 anjos que vão tocar 7 trombetas para anunciar o juízo de Deus sobre a terra. Esses anjos. E por quê? Que precisa ficar claro para nós. Por que Deus vai fazer isso? Porque mexeram na sua igreja. Porque mataram a sua igreja. Porque simplesmente aqueles pelo qual Cristo morreu, aqueles pelo qual Cristo entregou a sua vida, mexeram com eles, mataram eles e derramaram o seu sangue. E o que Deus faz, então? O que Deus faz no meio disso? Deus simplesmente, no verso de número 5, olha o que ele diz no verso 5. Ele diz que o anjo, então, pega esse incensário, cheio de fogo, como eu expliquei para vocês, era a forma como era feito, e ele atira esse incensário contendo todas as orações dos santos, contendo todas as, vamos dizer assim, as testemunhas que testemunharam, o testemunho das testemunhas que testemunharam o massacre, e ele atira sobre a terra. Ou seja, a ideia é de que Deus simplesmente vai responder às orações do seu povo, acompanhado às orações do seu povo com o julgamento que ele vai vir do céu. E isso é feito simplesmente na criação. Tanto que você olha em que aparece a ideia de que são relâmpagos, ou, aliás, são trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Por que ele usa esses 4 quando parecem ser a mesma coisa? Simplesmente nada mais do que para dizer a completude de que toda a terra haverá de ser afetada por isso. Aqui, meus amados irmãos, nós estamos diante daquilo que se chama, existia a criação, que é chamado de creation, mas também existe um conceito que os americanos chamam de decreation. Ou seja, a criação seria a ideia de criar, mas a decreation seria a espécie de destruir a criação. Aqui, literalmente, é quando Deus simplesmente chega e diz, não dá mais. Não dá mais. Ou nós recriamos todas as coisas, ou se refaz todas as coisas, ou simplesmente não dá mais. Deus chega ao ponto em que, e até usava essa metáfora hoje na escola dominical, chega a um ponto em que literalmente irritaram
o Hulk, vamos dizer assim. E é necessário que o Dr. Banner se torne o Hulk, e é necessário que, como Deus assim faz, e Deus vai simplesmente esmagar. Quando você olha para... E aí isso vai acontecer lá nas trombetas, no próximo domingo nós vamos olhar bem claramente uma delas, mas você percebe que os mesmos elementos que foram criados em Gênesis capítulo 1 são os mesmos elementos que são atingidos pelas 4 trombetas. Luz, ar, vegetação, sol, lua, estrelas, criaturas marítimas e os seres humanos. São as mesmas coisas. As trombetas, ou seja, o juízo de Deus, ele simplesmente não é um juízo para matar pessoas. O juízo de Deus é o juízo de recriar a criação. É necessário que se destrua a criação para que possa refazer a criação. E, sem dar spoiler nenhuma, sem dar nenhuma ideia, já que a gente já sabe isso que vai acontecer, o fim de tudo isso, é que, na verdade, o próprio clímax do livro do Apocalipse é a nova terra, é o novo céu e a nova terra. É necessário que esses juízos aconteçam para que haja a nova criação, para que surja a nova criação, o novo céu e a nova terra, a nova luz, o novo ar, a nova vegetação, o novo sol, a nova lua, novas estrelas, as novas criaturas marítimas, os novos seres humanos, a nova relva, todas as coisas precisam ser recriadas. E isso, para que isso aconteça, é necessário que essa terra seja destruída. E aí, meus amados irmãos, isso chama atenção para algumas coisas para nós. É de que nós não podemos simplesmente amar como se isso aqui fosse o fim nosso. Porque qual é a ideia de João? Qual é a ideia que João tenta demonstrar? É de que, assim como o povo saiu do Egito, e assim como o povo sofreu as pragas para saírem do Egito, assim, muitas das vezes nós precisamos passar por essas trombetas para que nós possamos sair do Egito em que vivemos e irmos para a Terra Prometida. Não há nenhuma distinção, nenhuma diferença da passagem do povo do Egito para a Terra Prometida, da passagem que nós estamos vivendo para a Terra Prometida. O juízo de Deus sobre o Egito foi o mesmo juízo de Deus que é descrito aqui por João. O que ele traz para nós, evoca para nós a ideia de que essas trombetas que são colocadas, que atingem especificamente a terra, elas servem literalmente para que essa terra seja destruída e que haja o recomeço, o novo céu e a nova terra. Da mesma forma, do mesmo jeito que isso vai acontecer, simplesmente que aconteceu no Egito, simplesmente há de acontecer novamente. Só tem uma pergunta que fica difícil da gente responder. É de que essas trombetas, assim como no Egito, elas são especificamente para juízo ou elas também servem para o arrependimento das pessoas? Ou seja, essas trombetas, elas, assim como houveram as pragas no juízo, elas servem como oportunidade para que as pessoas possam se arrepender, ou elas servem especificamente para os juízos de Deus? Há na verdade, argumentos para os dois lados. Aqueles que dizem que não servem, é só para juízo de Deus, eles vão argumentar que isso é possível, ou seja, de que só serve para juízo de Deus, porque o número dos 144 mil, o número da multidão já está lá. A multidão já está lá. Não tem mais o que fazer. Outros vão dizer que não, de que assim como houve arrependimento de pessoas no Egito, assim também pode haver. Mas eu respondo isso para vocês quando nós olharmos para as trombetas, todas elas. Bom, meus amados irmãos, o que esse sétimo selo, o que essa abertura desse sétimo selo tem para nós na noite de hoje? O que isso implica para nós na noite de hoje? A primeira delas, e aí hoje não serão duas, hoje serão 3 implicações que eu quero que você guarde na sua vida, no seu coração. A primeira delas é: nunca duvide de que Deus lhe ouve. Nunca duvide.
Literalmente, aquilo que João está tentando dizer é que a razão pela qual a terra é preciso ser refeita a terra e os juízos de Deus recaem sobre a terra é por conta das nossas orações. Então, nunca, absolutamente nunca, deixe de orar a Deus porque você acha que Deus não lhe ouve. Nunca isso. Vou usar uma figura de linguagem que talvez eu possa até não conseguir ilustrar perfeitamente. Mas é como se todas as suas orações estivessem registradas em um papel. Todas elas. Em que se você ora muito, há um grande armário com as suas orações. Se você ora pouco, há um caderno de 100 folhas com as suas orações. Mas todas as suas orações são registradas. Todos os sofrimentos, todas as perseguições, todas as lutas, todas as labutas, todas as dúvidas, todas as angústias, todas as alegrias, todas as bênçãos, todas as maravilhas que você coloca diante de Deus, todas elas estão registradas. Absolutamente todas. Então, não deixe de orar a Deus porque você acha que talvez Deus possa não lhe ouvir. Uma das razões pela qual Deus nos deu o Espírito Santo é justamente para que nossas orações chegassem ao seu trono. É tanto que Romanos capítulo 8, ele diz muito claramente para nós de que o Espírito Santo, ele leva as nossas orações ao Pai porque nós não sabemos orar como convém. João está dizendo que todos estes que morreram, testemunhando o nome do Senhor Jesus, todas essas orações foram registradas, todas essas orações foram levadas ao altar e todas essas orações foram ouvidas por Deus. É lógico que muitas delas Deus não respondeu naquele momento. Muitos deles morreram perguntando, por que, Senhor, estou morrendo se sou fiel a Ti? Muitos deles estão dizendo, por que, Senhor, estão levando meus filhos se sou fiel a Ti? Por que, Senhor, estou sofrendo, estou sendo perseguido, estou passando pelo que estou passando se sou fiel a Ti? Muitas das vezes Deus não respondeu àquelas pessoas, como, por exemplo, não respondeu a Policarpo, o bispo de Esmirna, quando nós olhamos. Mas a resposta vem. E quando a resposta vem, ela vem em forma de juízo, ela vem em forma porque simplesmente isso passou a irritar ao nosso Deus e é necessário que a terra seja refeita, é necessário que seja feito um novo céu e uma nova terra. Então não deixe de orar a Deus, porque as nossas orações é que vai ser os testemunhos para condenar aqueles que fazem mal à igreja do Senhor. Quando nós chegarmos mais lá na frente, nós vamos perceber que no dia do juízo, não só Tessalonicenses, não só Mateus, o próprio Senhor Jesus falando no segundo Sermão do Monte, vai dizer que nós vamos tomar parte no juízo daquelas pessoas que vão ser condenadas. E nós seremos as testemunhas daqueles que fizeram mal a nós. O que ele está tentando mostrar é que não deixe de orar, não deixe de colocar diante de Deus as suas lutas, as suas súplicas, as suas angústias, as suas ações de graças, as suas maravilhas, as suas alegrias, o choro da alegria e o choro da tristeza. Não deixe de colocar isso diante de Deus, porque absolutamente tudo fica registrado, mesmo que ou nós não ouçamos a resposta de Deus, ou mesmo que Ele também não nos responda de imediato. A segunda, meus amados irmãos, lição que eu quero que nós entendamos é que não cabe a nós a vingança. Não cabe a nós a vingança. O texto mostra muito claro, e assim como Tessalonicenses também, Paulo já havia mostrado isso aos Tessalonicenses no capítulo 1 da segunda carta, que a vingança pertence ao Senhor. Não cabe a nós a vingança. Quando olhamos para textos como esse, nós percebemos muito claramente de que quando Tiago chega e diz que devemos nos portar, devemos ter um sentimento de gratidão todas as vezes que venhamos a sofrer uma perseguição. Quando olhamos para textos como esse, fica muito claro para nós de que sofrer por conta de Deus é uma bênção.
Quando olhamos para textos como esse, nos faz entender muito claramente de que quando o próprio Senhor Jesus, no início do primeiro do seu Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados sois quando vos matarem, vos perseguirem, vos injuriarem, mentirem contra vós, fizerem tudo contra vós. Textos como esse que ilustram perfeitamente de que devemos permanecer fiéis, nem que a espada de César alcance os nossos pescoços. É de que nós devemos continuar, porque a vingança pertence ao Senhor. Por mais que mintam contra nós, por mais que injuriem contra nós, por mais que tentem fazer qualquer coisa contra nós, quer seja até a morte, ou quer seja as perseguições virtuais que existem nos dias de hoje, esse texto mostra que nem absolutamente nenhum deles há de se passar por inocente. E que as nossas orações, elas são ouvidas, registradas no trono da graça do nosso Deus. E a vingança vem do Senhor. A terceira, meus amados, e última lição que eu quero que você entenda é de que se você até hoje não creu nesse Deus, é de que você até hoje, se você não acredita de que esse é o caminho verdadeiro, eu admoesto você e lhe aconselho a você seguir esse Deus. Porque não há outro caminho. Todos aqueles que se voltam contra ele, todos aqueles que se viram contra ele, todos aqueles que tentam tomar o seu lugar, o destino dessas pessoas não é dos melhores. E eu digo isso, meus amados irmãos, porque como conversávamos na escola dominical hoje também, nós brasileiros, nós somos, o mundo de uma certa forma, ele é carente de heróis, carente de paradigmas, carente de pessoas para que nós possamos imitar. E com os adventos das redes sociais, estes heróis virtuais, eles surgem aos montes. E a cada dia que passa, os nossos heróis favoritos, cada dia que passa, o profeta Cazuza está certo, quando ele chega e diz que os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Literalmente, os nossos heróis, todos os dias, morrem pela boca. O que eu estou tentando dizer para vocês é que o nosso herói verdadeiro é o Cordeiro, aquele que morreu e que venceu. Não adianta depositarmos nossas confianças, não adianta depositarmos os nossos paradigmas, não adianta depositarmos as nossas resiliências e resoluções de vida em pessoas, porque o que cabe a nós é simplesmente crer no nome do Senhor Jesus Cristo para que as nossas orações sejam ouvidas pelo Deus que há de julgar os vivos e os mortos. O que João está tentando demonstrar e levar esperança para aquelas 7 igrejas é de que crer e viver com Jesus Cristo como nosso único Salvador é a única forma de não recebermos as 7 trombetas e os 7 cálices da ira de Deus. De que a única forma que nós temos de simplesmente não receber, e aí metaforicamente falando, esses trovões, essas vozes, esses relâmpagos e esses terremotos, é se o nosso herói, se o nosso paradigma, se o nosso, vamos dizer assim, o nosso herói, ele for o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Porque de outra forma, meus amados irmãos, nós não escaparemos disso. A ideia é justamente essa, de que precisamos ter o conforto de que nossas orações são ouvidas. Precisamos ter o conforto de que a vingança vem do Senhor, ela tarda, mas não falha. Mas também precisamos entender que se não crermos no Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu e que venceu, nós haveremos de sofrer no cálice da ira de Deus. Mas se temos Ele como nosso único Salvador, se Ele for o nosso herói, se Ele for aquele que nós cremos e vivemos com Ele e as nossas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, nós não temos a temer nem a espada de César e nem qualquer outra implicação nas nossas vidas, porque o texto mostra muito claramente para nós de que por causa das nossas orações é que o Senhor há de renovar, de refazer essa terra.
Que possamos viver isso, meus amados irmãos, que possamos viver Jesus Cristo como nosso herói e entendermos que nossas orações sempre são ouvidas e de que a vingança do Senhor há de vir e nós estamos livres dela. Ao contrário, é por nossa causa que Ele vem refazer o novo céu e a nova terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde.